Bom dia, caríssimos. A santa paz de nosso Senhor Jesus, nosso irmão maior. Alguns dizem, alguns temem, que o arrebatamento final é o nada, é aquele fundo do poço para onde não mais tem aonde ir, mas ao contrário, sempre todo fundo do poço, se você jogar a água, ela ainda escorre, ela ainda adentra, ela segue o caminho dela, de uma maneira ou de outra. Não existe o fundo desse poço. O fundo é ilusório, pois o caminho persegue, o caminho prossegue, vai adiante. Aquele que é o insistente, o firme na fé, no seu propósito divino, continuará, aparentemente, num paredão, um paredão sólido, de terra firme, calcária, mas muitos se enganam. Ali é a continuidade, ali é o mérito de se prosseguir nas suas atribulações terrenas para que haja filtragem final. Muitos não querem passar, muitos não passam, nem ultrapassam, preferem ficar. Os que passam se surpreendem, se espantam e imediatamente sabem o que receberam do céu. Uma bênção, um presente, não, simplesmente o caminho que deveria prosseguir trilhando. O arrebatamento, como dizem, não existe, nunca existiu. O que existe é a fé ponderada, o firme propósito na crença espiritual, nas bênçãos do divino, do Pai eterno, do irmão maior Jesus. Este sim nos mostrou o caminho da vida eterna, que a vida não se finda, a vida há sempre o recomeço do começo e o recomeço do começo. Hosana nas alturas. Bom dia. Bom dia. Refutar a existência é refutar a própria existência. Não a existência encarnada, a existência espiritualizada, a existência dos que falam do outro lado, da vida além vida. Muitos se desesperam, muitos se entristecem, muitos não compreendem, muitos se confundem. Mas a verdade e o caminho é um só, é adiante, não há regressão, não há uma suposição, há simplesmente a realização de seguir-se em frente. É um caminho que não é turvo, é abençoado, é uma continuidade, é o simples passar por uma porta e adentrar numa outra, onde nós façamos o caminho do bem, o caminho da plenitude. Muitos se interpelam, pois na vida anterior, que acabaram de deixar, há ali muitos grumos que não foram desfeitos, grumos que carregam de insatisfação, impurezas de sentimento, rancores. Esses grumos, muitas vezes difíceis de se liquefazerem, são necessários para que a pessoa ainda repense muito no que perdeu a chance e as oportunidades passadas de serem consertadas, pois muitos desses grumos revelam dívidas, interpelações de vidas anteriores, de vidas passadas. Agora, essa vida terrena que foi sucumbida entra para essa lista, entra para o rol dos grumos, assim vamos dizer.
Haverá mais oportunidades? Sim, sempre haverá, quando se tem o mérito, quando se tem o objetivo maior, o objetivo da evolução, de se autoevoluir, de passar adiante, subindo aquele pequeno degrau que, por mais alto que parece, inalcançável de ser subido, ele será atingido e será sempre necessário assim o fazer. A subida, a escalada, embora figuremos que seja para cima, mas é à frente. É à frente sempre de um novo tempo, à frente sempre de novas perspectivas e à frente de novos desafios. Desafios esses que são superiores a qualquer ser, pois o desafio é o desafio do seguimento do espírito, deixando as desavenças, os sentimentos evasivos para trás. Muitas deles difíceis de serem esquecidos ou deixados, pois o ser humano, mesmo em espírito, ainda é um ser humano. Muitos, por isso, carregam muitos desses grumos e não conseguem de maneira tranquila prosseguirem na paz que deveria ser. Mas uma hora ou outra, eles conseguem repensar, voltar à sua consciência e desfazerem, para que fique pelo menos, ou não diluído totalmente, cada gruminho deixado para trás. Glória a vós, Senhor. O Livro dos Espíritos, livro 2, capítulo 9, a questão é de número 541. Durante uma batalha, há espíritos que sustentam e amparam cada uma das forças contrárias? Resposta dos espíritos: sim, e que estimulam sua coragem. Adendo: outrora os antigos figuravam os deuses tomando partido deste ou daquele povo. Esses deuses nada mais eram do que espíritos representados sob forma alegórica. Isso prova, constata que desde os tempos mais remotos a espiritualidade ela sempre esteve presente, aquelas vozes, como são relatadas na Bíblia, que aparecia, para um ou outro, ouvindo. Essas pessoas eram médiuns e os espíritos que se revelavam, conseguiam ter essa comunicação desde aquela época. E sempre, até hoje, existem os conflitos, as guerras, as batalhas, às vezes, muitas vezes, por uma bobagem, vamos dizer assim, que interfere no poder, na política, na ganância de um país ou outro. Aliás, não é do país, é de quem administra, quem está à frente do país, porque o povo mesmo, muitas vezes, ele quer a paz, ele quer tranquilidade de uma vida serena, de construir sua família. Então, nesses momentos de conflitos, lógico, também vão existir ali vários espíritos. Não é só aqueles que estão desencarnando ali na hora, por serem atingidos, pelo inimigo, ou até por um descuido, que tenha explodido aí uma bomba durante o seu preparo, alguma coisa assim, que acontece muito, é que não é relatado, não é mostrado, não é falado, mas acontece muitos desencarnes, esse tipo de desencarne ele é atribuído como suicídio, Então o espírito fica mais sofredor, mas enfim, aí é um outro porém. O que devemos salientar aqui, nesse ponto, é que zonas de conflito sempre existem espíritos. Existem aqueles espíritos de resgate que ajudam
né? Porque é um momento o momento do conflito é um momento muito conturbado, um momento muito conflituoso, aflitivo para todos os envolvidos. Então, se uma pessoa encarnada de repente desencarna no momento desse conflito, por alguns momentos ela fica com ela, né, aquela sensação ainda de aflição, né, de apreensão, de medo, aquele misto de sensações, né? Só que ela já está desencarnada. Então, para ela não ficar perdida, vamos dizer assim, entre aspas, né, sempre existem os espíritos de resgate, os espíritos da medicina, do desligue, que estão ali já preparados, sabendo que ali haverá aquele momento de desenlace. E eles estão ali sempre para ajudar. Mas para alguns, os espíritos estão tão nervosos, tão conflituosos, estão tão ansiosos, assim, com aquela miscelânea de sentimentos, que ele não consegue enxergar a ajuda muitas vezes, né? Ele está tão arraigado com aquela situação, né? Muitas vezes de raiva, que ele não consegue enxergar os espíritos socorristas. E são esses espíritos que, para ele continua vivo, então ele continua atacando, ele continua fazendo do jeito dele, né? Continua ali naquele frenesi, vamos dizer, né? E se torna um espírito obsessor, nesse caso, muitas vezes, né? Não sei, quando ele deixa a ficha cair, né, e ele vê que ele não é mais uma pessoa de carne, ele está ali, né? Muitas vezes ele enxerga ele no chão, de repente, né? E vê que alguma coisa errada está acontecendo ali, né? Aí que ele percebe, e aí ele começa a enxergar os socorristas, ele começa a interagir mais, e muitos aceitam o tratamento e o prosseguimento. Agora, não é só em guerra, aqui está falando de guerra, batalhas, né? E as nossas batalhas no dia a dia, né? E aquele clima ruim que a gente deixa durante uma discussão, né? É o mesmo clima, é a mesma energia negativa de uma batalha, de uma guerra. Pode ser em menor escala? Sim, pode ser em menor escala. Mas aquela energia está ali, pesada. Né? E essa energia vai atrair quem? Aqueles de energia afim, né? Os de energia pesada. Então, são os obsessores, aqueles espíritos mais ignorantes, aqueles que se nutrem dessa energia mais pesada, né? Então, fazendo com que aquele conflito, muitas vezes, se torne um verdadeiro caos ali. Ao invés dele ir abrandando, ele vai aumentando, né? E muitas vezes acaba até em uma tragédia ali, né? E uma coisa mais grave. Então, é o orai e vigiai. Tá? Sentiu que quando você entra num lugar, num espaço, sentiu um ar meio pesado, uma coisa estranha, né? Sentiu que não tá legal, ou você dá meia volta, às vezes não dá, porque você vai ter que ir ali, né? Você tem um compromisso ali, então não dá para desistir, para cancelar, para voltar atrás. Orai e vigiai, né? Entrar em oração. Muitas vezes nós esquecemos os nossos anjos da guarda. Então, meu anjo, né? Respira fundo, fecha um momento os olhos, fala: meu anjo da guarda, me envolva, me traz a sabedoria necessária para eu ficar nesse ambiente, né? E cuide dos irmãos necessitados. Ajude no resgate daqueles que precisam. Porque não é só, né? Como se fala, a caridade não é só para a gente, a caridade é para os outros, né? Então a gente pode fazer esse momento, né? A gente deve fazer esse momento de não só ajudar a nós mesmos, mas ajudar aqueles que necessitam, que estão ali, né? Muitas vezes confusos, não sabendo nem o que estão fazendo, mas por ímpeto, né? por impulso, e eles são ajudados nesse momento. Às vezes eles foram
levados até ali, naquele momento, justamente sabendo que haveria ali o momento do resgate, o momento do amparo, que eles tanto estavam precisando ou aguardando. Então, não vamos fazer uma guerra na nossa vida, uma batalha do dia a dia. Né? Deixa a batalha do dia a dia, figuradamente falando, para a parte do encarnado, né? Que realmente tem que acordar cedo, tem que tomar o ônibus lotado, né? Tem que pagar suas contas, tem que lutar para manter um emprego, que tem que trazer a comida para casa. Essa é a batalha diária, essa é a batalha para que a pessoa se desenvolva como pessoa, que ela dê novos valores a realmente o que deve ser valorizado, né? Descartar o supérfluo, pensar na sua família, né? Amar o próximo. Essa sim é a batalha que ele deve vencer o dia a dia, né? E não a batalha espiritual, que deve ser mais branda. Afinal de contas, todo mundo um dia vai desencarnar, né? E quando, no momento do desencarne, será que nós queremos algo tumultuado, algo escuro, né? Confuso? Ou será que nós queremos realmente, como diz, né, o descanso eterno, né? Descansar naquele momento? Ou seja, fazer uma passagem tranquila, né? Num lugar mais ameno, num lugar mais silencioso, acordar, porque é o fechar do olho e o abrir dos olhos espirituais do outro lado. É só uma passagem, como muitas vezes já foi falado, né, que a morte é só um nome, a morte não existe, é a continuidade, é a transformação de uma fase que era muito concreta, muito carnal, né, muito material, e agora a fase entrando numa fase amena, a fase mais leve, é a fase do abstrato, é a fase espiritual, é a fase onde você vai sentir realmente a leveza, muitas vezes aquela leveza que tanto procurou uma vida toda. Então façamos dessas batalhas, né, momentos de verdadeira paz. Graças a Deus. Graças a Deus. As bênçãos da Mãezinha que caem sobre vós, cada pétala da rosa branca e perfumada, ficam em vossos colos, em vossos ombros e na cabeça, para que levem a fragrância da salvação. As bênçãos que recaem são bênçãos diluídas para cada necessidade que se faz desmanchada. Graças a Deus. Salve, salve, salve. A força da natureza, a força indígena, a força da sabedoria dos pajés, a força que só a natureza e as plantas possuem, também são a mesma força da atribuição aos seus pedidos. A atribuição, muitas vezes, a um pedido que não é necessariamente feito, mas é aquele pedido do coração que ali, muitas vezes, se esconde através de um sentimento errado que se carrega dentro do peito. Assim, deixe fluir como o vento flui na natureza. A folha do arbusto, ela não se move sozinha. Precisa, muitas vezes, da força
da própria natureza para ser movida. Muitas vezes ela cai, muitas vezes só balança, muitas vezes é arrancada, muitas vezes flore, deixa florescer. Nada é à toa, nada é por acaso. Salve, salve, salve. Olhamos, filho. É o Preto Velho fazendo presença com nosso Senhor Jesus. Meus filhos, olha, quando você está feliz, está alegre, está contente, sorriso no rosto, os pensamentos vão longe, aqueles problemas some tudinho. Aí aquele momento passa, né? E aí o que volta? E os problemas tudo. Oh, meus filhos, vocês não percebem que o momento bom que você estava apreciando pode se estender? Por que os problemas foram e voltaram? Por causa dos próprios problemas? Não, filhos. Por causa da cabeça dos seis. Você que voltou com o problema. Às vezes, depois daquela satisfação que você passou, daquele período de paz, de alegria, você começa a pensar 2 vezes mais no problema que você tinha deixado para trás. Mas não era para ser feito o contrário, meus filhos. Um momento de alegria é um momento onde você vai se refazer. É para você repor as baterias, como vocês falam. É para você se reconstituir. Não só na parte material, mas na parte espiritual. Na parte das energias. Porque de tanto pensar nos problemas, você vai afundando no mesmo peso que eles estão trazendo na sua cabeça, no teu coração. Quando você tem um momentinho de paz, que você sorri, que você desanuvia, é um momento da leveza. É um momento que tudo aquilo que pesava foi embora. Foi passado pela peneira. Foi diluído. Às vezes, e muitas vezes, até nem existe mais a partir daquele momento. Mas como vocês gostam, quando você volta a pensar nele, você volta em dobro. Você volta a pensar com força. Você volta a pensar que não tem salvação, que não tem resposta, que não tem auxílio, que não tem mais nada que você possa fazer. Mas, meu filho, você acabou de fazer. Foi aquele momento da leveza, aquele momento do sorriso, aquele momento foi o remédio que você precisava. Porque quando nós está bem, você chama os espíritos de bem. Os espíritos escuros, eles não gostam de luz. Arde, faz mal para as vistas deles. Eles não gostam, acham incômodo, porque não estão acostumados a viver na clareza, na luz, usufruir das coisas boas. Eles gostam das profundidades, eles gostam da pressão, daquele ar pesado. E aí, ele só chega quando você produz o ar pesado de novo. Isso foi falado já muitas vezes para vocês.
É que a cabeça de vocês anda tão corrida, com tantas coisas, né, filhos? E cada dia mais. Às vezes você pega as coisas para pensar que nem é sua. É do mundo. Mas deixa o mundo a resolver a parte dele. Você também tem um mundo seu para se resolver. Às vezes maior do que o próprio mundão. Aproveita seu momento, filho. Aproveita cada minutinho da leveza, porque é o remédio que você está precisando para se aliviar, para baixar a pressão, para baixar esse sentimento ruim que você carrega, para muitas vezes diluir ele, para ele sumir por completo. Aí quando você voltar desse momento de satisfação, de alegria, de plenitude, não traz de volta aquele sentimento ruim, não. Ali é um comecinho pequenininho para você começar. E para começar coisa nova, é com sentimento novo, posicionamento, posição nova. Porque a partir daquele ponto adiante, é um novo caminho a ser percorrido. Novos acontecimentos. Se vai dar certo ou não, depende muito do seu esforço, daquilo que tem que ser, que às vezes e muitas vezes, o que vai acontecer é uma via que tinha que estar ali para ser pago alguma dívida do passado também. Isso nunca se descarta. Mas mesmo assim, é escolha tua. Você enfrentar, já descartar, evoluir, ou simplesmente ir acumulando mais e mais. Então, é um momento de reflexão. Esses momentos bons que vocês têm. Ninguém chora para sempre, mas também ninguém ri para sempre. Tem que ter o bom senso, a balança, a proporcionalidade dos pesos. O peso da alegria e o peso da tristeza. Tudo que vocês vê tem dois lados. Porque tem dois pesos. Para você colocar em cada ladinho da sua balança. A balança da vida. A balança da existência. Se você colocar um pouco mais de peso num canto ou no outro, é por tua conta. Os pesos quem vai escolher são vocês. Não são os outros que vão trazer. Os outros trazem as coisas para você analisar. Para muitas vezes te perturbar. Para você sair do seu prumo. Para você entrar naquela zona que aquele obsessor que está com a pessoa está querendo fazer com você. Mas não deixa não, filho. Confia no teu anjo da guarda. Confia nos teus mentores. Orai e vigiai sempre, porque a oração é remédio, a vigia é necessária, a vigia faz parte da vida de vocês, da caminhada de vocês. Ninguém anda de zóio fechado, senão cai no buraco, bate na parede, não vê a porta fechada. Abre os olhos. Você vai ver os caminhos, abre os olhos, você vai ter condição de abrir aquela porta de maneira correta, abrindo os olhos, para seguir em frente. Ninguém segue em frente com os olhos fechados, filhos. Tem que seguir em frente com convicção, com fé, dedicação e foco. Confiança em Deus, nosso Pai, nosso Jesus, nosso irmão maior. Graças a Deus, meus filhos. Graças a Deus.